She don't got no label. She say she want bottles. She ain't got no table. She don't got no bed. Pronto. Estamos começando a ficar ao vivo no Facebook. Beleza, sejam bem-vindos, vocês estão chegando aqui pelo Instagram, beleza? A gente vai transmitir a live pelo Facebook também, como eu falei, lá a qualidade, a didática vai ser muito melhor, porque eu vou passar uns slides e tudo mais, então eu recomendo que você vá para o Facebook, que a gente está iniciando agora lá. O que é como funciona a hipnose? Transmitir ao vivo. Estamos 3, 2, 1, ficando ao vivo no Facebook também. Então, últimos ajustes. E vamos lá. Me fala para você que está aqui no Instagram primeiro, como que tá o áudio? Como que tá o áudio aqui? Seja bem-vinda, Maria. Diego, valeu, Diego. Como que tá o áudio aqui pelo Instagram? Como que tá o áudio? E quem está entrando aqui no Facebook, Matheus, entrando aqui pelo Facebook. No Facebook é Edenilson Júnior Hipnose. Eu tô falando, o pessoal aqui do Facebook, eu tô falando com o pessoal do Instagram. O pessoal aqui do Instagram, o Facebook é www.facebook.com/Edenilson Júnior Hipnose. Edenilson Júnior Hipnose ou Edenilson Júnior Hipnoterapia, beleza? Valeu, Matheus. Cara, muito obrigado. Então o áudio está ok no Facebook, o áudio está ok no Instagram. Então vamos iniciando. Qual que é o tema da nossa live de hoje? Ontem, como você sabe... Seja bem-vindo, Marcos. Ontem, como você sabe, foi a nossa live sobre dinheiro, investimentos para 2020, com o meu grande amigo Eliezer. Forte abraço aí, Eliezer. Acredito que você daqui a pouquinho vai entrar aqui no Instagram, que você sempre entra nas nossas lives. E hoje o tema é o que é e como que funciona a tal da hipnose. Sabe todas aquelas perguntinhas que vêm na tua cabeça quando falam sobre hipnose? Será que eu vou dormir? Será que eu vou contar meus segredos? Será que o hipnotista vai me dominar? Eu até anotei aqui algumas perguntinhas, eu já vou citar elas. Mas esse que vai ser o tema da nossa live. Para você entender definitivamente que é uma coisa muito natural. Uma coisa que acontece com você todos os dias. E também, eu vou reservar um tempinho para falar dos benefícios da hipnose. Todos os benefícios que essa técnica, que essa ferramenta, que esse estado natural proporciona para você. Então, para você que está aqui no Instagram, eu estou olhando um pouquinho para cima, porque aqui eu estou com o pessoal do Facebook, beleza? Então, se você está aqui no Instagram, vamos lá para o Facebook, Edenilson Júnior Hipnose. Então, beleza. Vamos iniciar aqui. E as principais dúvidas que as pessoas têm com relação à hipnose são quais? Edenilson, eu vou dormir? Edenilson, eu vou contar meus segredos? Edenilson, será que eu vou ficar inconsciente? Edenilson. E uma das coisas que falam, que quando eu vou principalmente fazer palestra, já aconteceu muito isso. Da pessoa falar o seguinte: eu não fui na sua palestra, já aconteceu isso. Edenilson, eu não fui na sua palestra porque eu não tenho a mente fraca. Você não consegue me hipnotizar porque eu não tenho a mente fraca. Tati, muito obrigado. Algumas pessoas estão interagindo aqui pelo Instagram, e para você que está no Facebook eu vou interagir com o pessoal aqui também, beleza? E as pessoas falam assim: eu não tenho mente fraca, Edenilson. Você não vai conseguir me hipnotizar. Outra pergunta que fazem muito, acabaram de fazer aqui no Instagram, é: e se eu não voltar? E se o Edenilson fazer hipnose comigo, ou se eu colocar um áudio de hipnose do YouTube e eu não voltar mais? E daí? O que acontece? Essas são as perguntas que eu mais recebo. E isso, infelizmente, é devido aos meios de comunicação, novelas, filmes, que passam aquela imagem errônea sobre a hipnose e também sobre os efeitos da hipnose, o que é a hipnose, o que é possível fazer com a hipnose. Mas por que eles fazem isso? Você sabe por que eles fazem isso? O que eles querem? Eles querem audiência.
Então, se eles meio que extrapolam, eles faltam um pouquinho com a verdade no conceito de hipnose, nos efeitos dela, eles estão ganhando audiência. E é isso que eles querem. Eles não querem passar exatamente como que é e como que funciona. Se isso não der audiência, se isso der audiência, eles até passam. Se não, não. Tá? Então, eu vou voltar nessas perguntinhas aqui, que eu coloquei no início da live, no final, depois de toda a explicação da hipnose. Para você entender que eu não vou responder pergunta por pergunta. Na minha explicação, durante a minha explicação, você vai entender todas essas perguntas, as entrelinhas delas, e tirar ainda mais dúvidas que talvez você não tenha feito aqui sobre a hipnose nessa explicação. Beleza? E caso você tenha... Valeu, Ramon! Caso você tenha alguma dúvida, vai deixando aqui no Facebook e no Instagram também. E antes de falar da hipnose, por que as pessoas falam que hipnose é sono? Hipnose, eu vou dormir na hipnose. O hipnotista vai pegar o pêndulo e eu vou dormir. Por que isso acontece? Porque hipnose é um nome errado. Sim, hipnose é um nome errado. Para o fenômeno da hipnose, é errado falar isso. Porque hipnos, olha só, hipnos, olha que contraditório. Hipnos é o deus grego do sono. Hipnos é o deus grego do sono. Só que hipnose não tem nada a ver com sono. Nada a ver com sono. Só que, antigamente, quando começaram a descobrir essa ferramenta, esse estado natural do ser humano, eles acreditavam que tinha muito a ver com o estado de sono fisiológico. Só que como tudo no início é um monte de pressuposições, depois foi verificado que não tinha nada a ver com sono. As pessoas não dormem em hipnose, de jeito nenhum. Quando você está dormindo, você está no sono fisiológico, você não responde a nenhuma sugestão, não responde a nada que o hipnotista e o hipnoterapeuta fala, porque você está dormindo. Não existe, a pessoa não entra em hipnose em sono, ela não está dormindo nesse momento. Só que isso foi depois de um tempo que eles descobriram que hipnose não tem a ver com sono. Só que olha que interessante, eles tentaram mudar o nome de hipnose para monoideísmo. Só que hipnose já estava na boca do povo. Se estava na boca do povo, a voz do povo é a voz de Deus. Então eles não conseguiram mudar o nome para monoideísmo, que seria um nome mais correto do que hipnose. Então ficou. Então, se você começar a pensar nesse conceito, nisso que eu acabei de te falar, se hipnose está errado, hipnoterapia também está errado. Porque hipnose não tem nada a ver com o que a gente diz que é hipnose. Hipnos é o deus grego do sono, não é sono. Então, hipnoterapia também está errado. Só que por uma convenção social, por ser divulgado a palavra hipnose, o nome comercial para a terapia com a hipnose ficou hipnoterapia. Só que não é o certo. Ótimo. Há perigos na hipnose? Mais uma pergunta legal. Mais uma pergunta legal que vai ser respondida aqui de acordo com as minhas explicações. Beleza, Carlos? Entendeu essa parte? Hipnose, querendo ou não, é um nome que foi cunhado errado para o fenômeno ou para a experiência que é, para o quão simples é o estado hipnótico. Hipnoterapia também é um nome comercial que deriva da hipnose também, ou seja, também não está certo falar assim. Ponto. Por isso que pessoas começaram a falar que hipnose é sono, porque hipnos, deus grego do sono, e as pessoas começaram a confundir, porque o hipnotista estala os dedos e a pessoa fica assim. Nossa, e daí do nada ela abre os olhos e ela come uma cebola achando que é maçã. Ela cola a mão. Como que ela cola as duas mãos? Sendo que ela estava dormindo, ela abriu os olhos e ela cola a mão? Como assim? Então, hipnose não é sono. Hipnos não é o deus da hipnose, é o deus grego do sono. Beleza? Essa é a primeira coisa que a gente tem que citar aqui. Qual que é o conceito da hipnose? Hipnose nada mais é do que imaginação. É foco e concentração. Toda vez que você está focado numa única ideia, você está em hipnose. Por exemplo, sabe aquele momento que você está assistindo um filme? Está assistindo um filme que
Você sabe que tá o cachorro latindo, que tá o carro passando, só que nada te incomoda. Nesse momento, você está em hipnose. Porque, olha só, você sabe que está acordado. Você sabe que está assistindo um filme. Você sabe disso. Só que nada te incomoda, você está focado em uma única ideia. Tanto é que, se você está assistindo ali o filme com o seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, e o filme está tão interessante, você está tão hipnotizado pelo filme, que o seu marido, o seu filho, a sua mulher sai da sala e você nem percebe. Aí quando você sai daquela hipnose, daquela conexão, daquela imaginação com o filme, você olha para o lado para falar com seu marido, com a sua filha, com o seu filho, e eles não estão mais ali. Você nem percebeu que eles saíram de tão focado e concentrado que você estava. Outro momento que você entra em hipnose todo santo dia. Quando você está dirigindo. Valeu, Ramon. Quando você está dirigindo, você entra em hipnose também. Eu não sei se você dirige, mas comigo acontece sempre. Eu pego o carro aqui na minha casa e vou para a clínica atender. E quando eu chego na clínica, eu penso o quê? Nossa, já cheguei? Foi tão rápido. Eu nem percebi o caminho. Esse não perceber o caminho, você estava em hipnose. Você estava pensando, você não estava pensando no dirigir, no trocar a marcha, estava tudo no automático. E os seus pensamentos estavam aonde? Nas contas para pagar, na discussão com alguém, enfim, estavam em outro lugar. Então, esse momento, esse percurso, em todo esse percurso, você estava em hipnose. Você entende? Você percebe que é uma coisa muito simples. Olha só. Digamos que você não assistiu o filme durante o dia. Digamos que você não dirigiu durante o dia. Outro momento que você entra em hipnose, espero eu, é quando você toma banho. O que acontece quando você toma banho? Você entra, olha só, perceba, você vai tomar banho e você não percebe isso. Mas você sempre começa a tomar banho pela mesma parte do corpo. Comece a pensar aí. Percebe que é verdade? Você sempre começa a tomar banho pela mesma parte do corpo. E olha só, você não pensa, agora eu vou pegar o sabonete e lavar o meu braço esquerdo. Agora eu vou lavar o meu cabelo. Você não pensa isso. Tá tudo no automático. E por estar tudo no automático, os seus pensamentos estão onde? Estão voando. Estão em outro lugar. E no banho, uma coisa que fica muito clara na terapia também, no banho você perde a noção do tempo. Você perde a noção do tempo no banho. Na clínica é muito comum isso, a pessoa estar hipnotizada, estar no processo de hipnoterapia e ela perde aquela noção do tempo. Nossa, eu achei que fiquei só meia hora, Lenilson, mas a pessoa ficou 2 horas em hipnose. Isso, se eu falasse só a parte da clínica, você ia achar, nossa, como assim? Ela ficou só meia hora e achou que ficou 2 horas. Essa distorção do tempo é muito comum em qualquer atividade do nosso dia. Quando você está inteirado naquela atividade, por exemplo, banho, se perde nos pensamentos, você está em hipnose. Aí, do nada, sua mãe bate na porta e você sai daquele estado e você acredita fortemente que você ficou só 10 minutinhos do banho. Mas passou quanto tempo? Uns 40 minutos já. Então, esse é outro momento que você entra em hipnose durante o seu dia. Então, perceba, é uma coisa totalmente natural. Essa é a hipnose diária que a gente fala. A hipnose diária. Olha só. Muda. Só estou fuçando aqui, tá, pessoal? A qualidade do Instagram, ela muda de acordo com as telas aqui. Enfim. Você percebeu com essa explicação que é uma coisa totalmente natural? Que não sou eu que faço a hipnose, é você que faz a hipnose todo santo dia. Você. Dirigindo, tomando banho, lendo um livro, você entra em hipnose. Só que agora eu vou começar a explicar como que funciona a sua mente, lá dentro da sua cabeça, de acordo com essa explicação da hipnose diária. Beleza? Eu vou fazer um paralelo entre esses dois, para você perceber o quão simples é a hipnose e entender também já um pouquinho, porque não é hoje que a gente vai falar disso, um pouquinho sobre a hipnoterapia. Beleza? Então, assim, eu acredito,
Boa noite, Cristiane. Boa noite, Fabielle. Rafael, sejam bem-vindos. Rosane no Instagram, Bruno Taborda, seja bem-vindo, Bruno. Eliezer Lopes entrou no Facebook, sejam bem-vindos. Acredito que você já tenha falado sem... A gente fala no dia a dia isso. Frases como, eu tô consciente disso. Eu acho que tá lá no meu subconsciente. A gente solta essas palavras sem saber exatamente o que é isso. O que é consciente, o que é subconsciente. Então agora eu vou começar a explicar, e agora que vai ficar mais interessante para quem está acompanhando pelo Facebook, que eu vou começar a explicar exatamente o que é o consciente, o que é o subconsciente e como que funciona a hipnose no meio dessas duas coisas, consciente e subconsciente. Beleza? Então vamos aqui fazer a transição de telas para você acompanhar comigo. Então, primeiro, para você que está aqui no Instagram, você está olhando o meu rosto. Para quem está no Facebook, está olhando o nosso slide sobre o consciente. Então, primeiro a gente tem a nossa mente consciente, que ela representa apenas 5% de você. 5% de você. Só que quando a gente fala essa palavra mente, a gente acredita ser uma coisa meio superficial, meio... sabe, não é palpável. Eu quero que você entenda que o consciente nada mais é do que uma função do seu cérebro. Entenda assim, o consciente é uma função do seu cérebro. Porque se você colocar minha mente consciente, sabe, parece que dá aquela sensação de é uma coisa na nuvem, tá muito superficial. Então coloca na sua cabeça, o consciente é uma função. É uma função do seu cérebro. O cérebro, o nosso hardware, e tem o software. O nosso hardware, o cérebro, o nosso consciente, ele é uma função do nosso cérebro. Beleza? Pegou essa parte? E quais são as funções do consciente? Ele é racional e analítico. Ou seja, a função dele é perceber o seu ambiente. Só isso. Essa aqui é a função dele, é simples assim. O consciente, ele serve para encontrar explicações para o dia a dia. Encontrar explicações. Só isso. É aquela capacidade, resumindo, é essa vozinha que está na tua cabeça agora. Essa vozinha que está na tua cabeça agora, esse que é o consciente, tá? Essa vozinha que está dizendo o quê? Está falando assim, tem nada a ver isso que o Denilson está falando. Essa vozinha aí que tá na cabeça falando, eu não acredito em hipnose. Sabe essa vozinha que tá aí? Isso é o seu consciente. É o que tá explícito. Só que olha que legal. O seu consciente, ele não existe sozinho. Ele não existe sozinho. Para você ter esse conteúdo explícito, você precisa ter um conteúdo implícito no seu cérebro. No seu cérebro. Como assim, Edenilson? Se você olha só, presta atenção no exemplo. Eu estou falando aqui, você percebe que essa nossa live ela não é só de hipnose, é uma aula de comportamento humano, de como que você funciona. Não é só falar de hipnose, é do funcionamento do seu cérebro. Olha só, por que o seu consciente ele não existe sozinho? Eu vou voltar a tela aqui para falar com você que está no Facebook, para você não ficar só olhando aquela tela com o slide. O seu consciente, ele é uma função do seu cérebro. E por que ele não existe sozinho? Por que ele não existe sozinho? Porque precisa de um conteúdo implícito, uma aprendizagem, uma memória que está no seu subconsciente. Para daí você ter esse conteúdo explícito, que é o seu consciente. Por exemplo, se você olhar o Edenilson andando, sei lá, em um prédio comercial, alguma coisa assim, com um jaleco branco, você não precisa pensar assim, olha, aquele homem está com um jaleco branco. Então ele deve ter feito uma faculdade de medicina e ele deve ser médico. Você não pensa assim. É um conteúdo implícito que na sua mente consciente só chega a essa memória rápida
é um médico. O Edenilson é um médico. Eu não sou médico, tá? O Edenilson é um médico, porque ele está já. Só que todos esses pensamentos que vêm antes são subconscientes. Você entende? Então, voltando lá para aquele conceito, a sua consciência é uma função do seu cérebro explícita. É o que está à sua volta e são esses gatilhos externos que você interpreta de acordo com aprendizados e memórias implícitas. Ou seja, sua mente consciente não existe sozinha. Beleza? Então, o que mais que tem na sua consciência? O seu nome, o seu RG, o seu CPF, a rua onde você mora. Se eu perguntar isso para você agora, você me responde. Ah, meu nome é tal, meu CPF é tal. A rua que eu moro, se eu perguntar qual que é o caminho mais rápido para chegar na sua casa. Ah, vai aqui, aqui, aqui e chega. Então, tudo isso está na sua consciência, de fácil acesso. Agora, vamos para o nosso próximo slide. Para quem está no Facebook, é claro. Nosso próximo slide. Falando sobre o subconsciente. O famoso, o tão falado subconsciente. Então, o que é o subconsciente? Também é uma função do seu cérebro. É um funcionamento implícito. Ou seja, o seu subconsciente não é uma áurea, uma nuvem que, nossa, está lá no meu subconsciente escondido. É um funcionamento implícito da sua mente. Estão todos os seus aprendizados. É o que não está na sua consciência. Você entende? Para você escovar os dentes agora, você apenas faz. Você não precisa aprender de novo para você começar a escovar os dentes. Para você colocar a sua blusa, você coloca a blusa pela mesma parte do corpo e sai. Você não precisa aprender a colocar a blusa ou a amarrar o tênis, por exemplo. Então, olha só, para você que está me acompanhando no Facebook. O subconsciente, esse que está em azul, é o funcionamento implícito. As suas emoções, elas estão no seu subconsciente, nessa parte do seu cérebro. E as memórias e os aprendizados estão ali. Vamos voltar aqui para mim. Se as suas memórias, se os seus aprendizados são subconscientes, os seus hábitos são subconscientes. A função da sua mente subconsciente é automatizar processos para economizar energia. Nossa, Denilson, agora você falou muita palavra que eu não entendi. Calma. A função do seu cérebro é automatizar processos, criar um hábito para economizar energia. Porque olha só, imagina se hoje, vamos voltar àquele exemplo, imagina se hoje você precisasse aprender toda vez que você fosse amarrar o seu tênis. Não tem como. Então, para você economizar energia, calorias, você precisa automatizar o processo. E quem faz isso é a sua mente subconsciente. Você automatiza o processo, você tem um aprendizado e você cria um hábito. Então é por isso que, para criar hábitos, você precisa repetir. Não sei se você já escutou aquela frase, a repetição é a mãe do aprendizado. É só assim que você aprende, é por repetição ou por impacto emocional. Repetição ou impacto emocional. Como assim, Denilson? Por exemplo, para você aprender a escrever, você precisa repetir, pegar a caneta, aprender a pegar a caneta, se adaptar com aquilo, para daí estar escrevendo um texto. Você repete anos isso, para você chegar na vida adulta, ali na pré-adolescência, e estar escrevendo um texto normal. Agora, como que você muda hábitos por impacto emocional? Um exemplo, tem pessoas que não acontece isso e a gente vai falar na live de hipnoterapia. Quando uma pessoa que fuma vai no médico e o médico fala a seguinte frase: se você não parar de fumar, daqui 2 meses você vai morrer. Se você não parar de fumar, daqui 2 meses você está morto. Essa pessoa sai do consultório médico a pessoa mais fitness do mundo.
correndo, sai sem fumar, sai com a vida transformada. Por quê? Porque teve um impacto emocional e ela reprogramou aqueles aprendizados do funcionamento da mente subconsciente. Você entende? Então tem duas maneiras de você mudar ou criar hábitos. Por repetição ou por emoção. Ou os dois juntos, que é o mais eficiente por meio da hipnose. Você entendeu isso? Entendeu a mente consciente e a mente subconsciente? Para você que está comigo, pessoas do Facebook, Instagram, fez sentido isso? Você entendeu? Percebeu quão simples é a sua mente consciente e subconsciente? Ótimo. Agora, a gente vai falar sobre como que a hipnose funciona dentro da sua mente. Para você perceber o quão simples é a hipnose. Olha só. A hipnose, eu vou compartilhar com você uma outra tela agora, para você que está comigo pelo Facebook. E olha só. Aqui era tudo que a gente já estava falando, certo? Consciente e subconsciente. Agora vem uma parte muito interessante, que se chama faculdade crítica. E é aí que a gente vai começar a falar da hipnose propriamente dita. Olha só, essa faculdade crítica é o quê? É exatamente essa vozinha que está falando com você agora. Quero, não quero, posso, não posso, gosto, não gosto. É essa vozinha. Então, existe uma regra, existe uma lei. Deixa eu falar com você assim. Presta atenção para você que está no Facebook e você que está no Instagram. Tudo o que entra na sua mente subconsciente se torna verdade. Tudo que entra na sua mente subconsciente se torna verdade e acontece. Olha só. Se eu falar agora para você, desliga esse notebook, desliga esse celular e se joga na frente de um carro que passar bem rápido ali na rua. Você vai fazer isso? Sim ou não? Eu acredito que não. Por que você não vai fazer isso? Vamos voltar lá para o slide. Porque você tem a sua crítica formada, a sua capacidade cognitiva formada, que é esse que está em vermelho, para você que está me acompanhando aqui pelo Facebook. Ou seja, essa rodelinha em vermelho, essa barreira, ela não deixa as coisas entrarem na sua mente subconsciente e se tornarem um aprendizado. Por isso que quando eu pedi para você se jogar na frente de um carro, você não fez. Você não fez. Olha só. O pessoal aqui no Instagram já está falando que não vai se jogar na frente do carro. Olha só. Então, olha o que aconteceu na sua cabeça agora. Eu falei uma coisa, que é essa flechinha que está em amarelo. Eu falei uma coisa. Entrou no seu subconsciente? Não. Porque a sua capacidade cognitiva, a sua crítica está formada. Você tem crítica, você tem capacidade cognitiva para falar, eu não quero, eu não vou. Eu posso, não posso, gosto, não gosto, quero, não quero. Você entende? Você tem essa crítica. Então, eu falo isso para você e não entra no subconsciente. Só que quem que não tem essa crítica aqui? Quem que não tem essa barreira? Conta pra mim. Conta pra mim, quem que não tem essa barreira, esse pensamento assim? Ah, eu não vou. Capaz que eu vou me jogar na frente de um carro? Eu não. Quem que não tem essa barreira? Uma criança. Uma criança não tem. Então se você fala assim pra ela, coloca o dedo naquela tomada ali, naquele buraquinho ali, o que ela faz? Ela coloca. Viu? Senta naquele cocô de cavalo ali. O que ela faz? Ela senta. Ou seja, ela não tem crítica formada. Essa crítica, essa capacidade de você raciocinar, ela vem sendo formada a partir dos 7 a 10 anos de idade. É por isso que antes disso, as crianças estão absorvendo tudo do papai e da mamãe. Então vamos voltar para o slide. Você percebe que tudo que eu falo para você,
ou passa ou não passa por essa barreirinha. Essa barreira é como se fosse um guardião. É aqueles guardinha do banco. Essa barreira só vai deixar entrar o que está parecido com o que tem aqui dentro. Por que só vai deixar entrar com o que está parecido com o que tem aqui dentro? Porque são seus aprendizados. O que você já viu desde a sua infância. Que faz sentido para você e que você vem repetindo ao longo dos anos. Então, se alguém fala uma coisa absurda, você não vai fazer. Agora, se alguém fala alguma coisa de acordo com o que você acredita, você vai fazer. Só que isso é muito simples. Se eu falo para você agora, levanta da cadeira, e você levantar, essa barreirinha foi ultrapassada. Você percebe o quão simples é ultrapassar essa barreirinha? Olha só, o conceito de hipnose, agora a gente vai entrar no conceito exato de acordo com Gerard Kein, de hipnose. Qual que é o conceito de hipnose? Para você que está me acompanhando no slide, olha que legal. O conceito de hipnose é ultrapassar a faculdade crítica, ou seja, ultrapassar essa barreirinha ali e colocar uma sugestão, uma ideia no seu subconsciente. Esse que é o conceito de hipnose. Você entende? Voltando para cá. Esse que é o conceito de hipnose. Hipnose é você dar uma sugestão, uma ideia, falar alguma coisa e a outra pessoa fazer. Só isso. Hipnose é comunicação. Hipnose é comunicação efetiva. Só isso. Nada mais, nada menos. Se eu falo com você, se joga na frente do carro e você não fizer, não aconteceu a hipnose aí. Se eu falar assim para você, levanta da sua cadeira e você não fizer, não aconteceu a hipnose, porque você não levantou da cadeira. Você entende? Você percebe que já está sendo desconstruído todas aquelas perguntas do começo da live. Tem como você fazer o que você não quer? Tem como? Não. Porque essa crítica está formada. Você sabe o que você quer e o que você não quer. Então, se um hipnoterapeuta fala, levanta da poltrona, e você não quiser, você não vai fazer. Agora o hipnoterapeuta fala, fecha os olhos, e você fecha, aconteceu a hipnose. A barreirinha foi ultrapassada e a ideia foi colocada na sua mente subconsciente. Você percebeu o quão simples é? Você percebeu o quão simples é o conceito de hipnose? Você percebeu que isso acontece todo santo dia, a todo momento? É só isso, é comunicação. Toda vez que eu me comunico com você ou você com qualquer outra pessoa e aquela outra pessoa tem uma mudança de comportamento, aconteceu a hipnose. Olha só o quão profundo é isso que eu estou falando. Presta atenção. Você que é pai, você que é mãe, você é o hipnotista mais habilidoso do mundo. Porque tudo que você fala para o seu filho, todos os exemplos que você dá para o seu filho, ele não tem crítica formada. Ou seja, ele faz tudo. Ele repete tudo. Você é a pessoa que mais hipnotiza. O pai e mãe são as pessoas que mais hipnotizam. Estão hipnotizando o filho o tempo todo. Olha só. De acordo com a explicação, nossa, vamos arrumar aqui. De acordo com a explicação, você percebe que tem o muro, que é a crítica, e eu falo alguma coisa, se essa crítica estiver lá embaixo, a sugestão entra no seu subconsciente e você faz. Por exemplo, se eu falo para você, olha só, se arruma na poltrona aí, eu sempre falo isso nas palestras, vamos se arrumar na poltrona, na cadeira, para a gente começar a hipnose. Se a pessoa se arruma, já aconteceu a hipnose, ela já está seguindo instruções, ela já está hipnotizada, ela está seguindo instruções. E como que faz para essa barreira, pais e mães, prestem atenção nisso que eu vou falar. Como que faz para essa barreira aqui ser rebaixada e você conseguir influenciar o seu filho e a sua filha, ou seja, fazer a hipnose com eles naturalmente, durante o dia todo, para sempre. Sabe como que faz? Com confiança. Toda vez que a confiança é inversamente proporcional, a capacidade, a crítica da pessoa está lá embaixo. Comece a perceber isso no seu dia a dia.
Olha só, se a confiança está lá em cima, a crítica está lá embaixo. Por exemplo, um vendedor que é muito seu amigo, ele chega para te vender alguma coisa e você já está comprando. Porque a confiança está lá em cima e a crítica está lá embaixo. Tudo que ele fala está entrando no seu subconsciente. Você está aceitando aquilo. Porque tem confiança. Agora, se não tem confiança, a crítica, a vozinha, está lá em cima. Você percebe a profundidade disso que eu estou falando? Quando não tem confiança, a crítica está lá em cima. Então, começa a perceber um vendedor que você não conhece, do nada chegou a falar com você, querendo te vender alguma coisa. Opa! Se não tem confiança, a sua crítica está lá em cima. Quem que é esse cara? Por que ele está querendo me vender isso tão barato? Porque você já começa a se perguntar várias coisas, se não tem confiança. Você entende? Então você precisa ter confiança para você rebaixar essa crítica. É por isso que, quando você vai procurar um terapeuta, não é só hipnoterapeuta, qualquer processo de terapia, de mudança, você precisa procurar uma pessoa que você se sinta confiante. Porque senão você não vai aceitar, senão você só vai criticar tudo que essa pessoa falar para você. Toda vez que você procurar, Nilson, eu tenho ansiedade, eu tenho crise de ansiedade. Eu procuro um terapeuta, um psicoterapeuta, não interessa a abordagem que você vai procurar. Você precisa sentir confiança, de acordo com os resultados dele, não sei, mas você precisa sentir confiança com aquela pessoa. Porque se você não sentir confiança com aquele psicoterapeuta, a crítica sua vai estar lá em cima e a confiança lá embaixo. E não haverá mudança. Ou essa mudança vai demorar muito. Porque durante o processo terapêutico, o terapeuta vai ter que ganhar a sua confiança para rebaixar a sua faculdade crítica. E aí sim você está aceitando as ideias e sugestões que ele está dando. Você percebe quão profundo é isso e você consegue entender muita coisa da sua vida só nesse conceito simples? Você percebe o quão profundo é? E olha só, quando seu filho tem 1, 2, 3, 4, 5 anos, tudo que você fala ele está fazendo, certo? Não faz isso, não faz aquilo, vamos fazer tal coisa. Ele está aceitando sugestões, principalmente por meio do exemplo. Os exemplos que você dá, as coisas que você faz, ele começa a repetir. Só que chega uma certa idade que aquela criança ela vai gerando um pouquinho de conflito. Sabe qual idade é? Pré-adolescência, adolescência. Sabe por que isso começa? Um dos fatores, por que isso começa a acontecer? Porque a crítica já está lá em cima. E olha só, o papai e a mamãe fazem o quê? Muitas vezes começam a mentir para o adolescente, pré-adolescente, para a criança. Quando você mente, você tem confiança? Não. Ou seja, a confiança vai lá embaixo. Se a confiança do seu filho está lá embaixo, a crítica está lá em cima. Tudo que você fala, tudo que você quer que ele faça, ele não vai fazer. Ele não vai fazer porque não há confiança. Toda vez que há confiança, a hipnose acontece. Simples assim. Alguma dúvida sobre isso? Fez sentido? Para você que está me acompanhando, você percebe o quão simples é tudo isso, só que não passa pela nossa consciência todo esse conteúdo? É o que você está vivendo todos os dias. Hipnose nada mais é do que comunicação efetiva. Acontece do comercial, passou um comercial do McDonald's e você se sentiu com vontade de comer, não necessariamente o McDonald's. Ou seja, aconteceu a mudança de comportamento em você que está recebendo aquela sugestão. Ou seja, a hipnose acontece o tempo inteiro, todo santo dia. É simples assim. Ótimo. Então agora vamos voltar para aquele slide ali. Para você que está me acompanhando no Facebook, é claro. E olha só. Consciente é uma função do seu cérebro. O seu subconsciente é os processos implícitos, os seus aprendizados, os seus hábitos no seu cérebro. É só isso, o seu subconsciente. Não é nenhuma áurea, nem nada sobrenatural. E para você que lê livros de desenvolvimento pessoal, que sempre está vendo vídeo de motivação, todo esse tipo de coisa, você agora começa a perceber da onde vem
as nossas crenças limitantes, o que nos limita, o que nos trava no dia a dia. Você começa a perceber de onde que vem. Lá da infância, quando o papai e a mamãe estavam dando sugestões para você. Por exemplo, olha só. Você já escutou a mãe e o pai falar alguma coisa do tipo: menino, dá um tapa na mão, vai lavar essa mão porque dinheiro é sujo. A criança não tem crítica. Ela não tem crítica. Começa a prestar atenção no que eu estou falando. Ela não tem crítica. Ela apenas está aceitando aquilo para ela. Beleza, dinheiro é sujo, mamãe. Eu vou lavar a mão. É sujo. Ela lava a mão. Aí no outro dia, vai lavar a mão porque o dinheiro é sujo. No outro mês, vai lavar a mão porque o dinheiro é sujo. Beleza, até aí tudo bem. Aí o que acontece? No final do mês, o papai e a mamãe estão brigando por causa de dinheiro. Estão brigando por causa de dinheiro. E você vê a mãe discutindo com o pai porque não tem comida na mesa, porque não tem dinheiro, isso e aquilo. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Aquela criancinha de 4 anos está recebendo tudo isso. Ela não tem crítica. Até aí tudo bem. Aí ela vai na igreja, ela vai em templo, em algum lugar religioso, e escuta a seguinte frase do líder religioso. A seguinte frase: é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que uma criança como essa vai aprender e vai entender? Sendo que a mamãe e o papai falam toda semana que dinheiro é sujo, dão tapa na mão dela para ele lavar a mão. Essa criança que não tem crítica, vê o papai e a mamãe brigando por causa de dinheiro, e o líder religioso fala que rico não entra no céu. Qual que é o aprendizado dessa criança? Me conta. Você acha que essa criança, quando crescer, vai ter dinheiro? Não vai. Não vai. Mesmo que ela consiga um emprego ótimo, um emprego que paga muito bem, ela ganha 30 mil por mês, ela vai estar atolada em dívida. Sabe por quê? Por causa que dinheiro é sujo, ela não pode ter dinheiro. A mente subconsciente, uma das funções dela é te proteger. E se a sua mente subconsciente aprendeu durante toda a sua infância que dinheiro é perigoso, você não vai ter isso na vida adulta. Eu gostaria que você ficasse só com essa frase para essa live aqui. Toda criança, todo adulto, anota essa frase, todo adulto é apenas uma criança no corpo de um adulto. Hoje, você só está reproduzindo tudo que você aprendeu desde que você nasceu. Tudo que você aprendeu. Então, se na infância você aprendeu que dinheiro é sujo, que dinheiro faz mal, dinheiro não pode ter, você, na vida adulta, vai fazer de tudo para não ter o dinheiro na sua mão. Você vai gastar com... Aí entra os problemas emocionais. Vai gastar com sapato, vai gastar com comida, vai gastar comprando coisas superficiais que você não precisa naquele momento. Mesmo você tendo guardado no banco, você vai pegar todo aquele dinheiro e gastar em alguma coisa, porque no seu subconsciente o aprendizado que está lá é: eu não posso ter dinheiro, dinheiro é perigoso, dinheiro é sujo. Então, todos... Exatamente, Gerson. A criança se torna um reflexo dos princípios dos pais. Nesse sentido, a necessidade... Exatamente. Eu costumo falar assim, para você, Gerson, que está acompanhando aqui pelo Instagram. O mundo, o futuro, não está na mão das crianças. Não adianta você fazer projetos sociais lindos para a criança, para ela... Se ela está no meio de adultos doentes, ela vai ficar doente. Eu na clínica, eu trato crianças doentes no corpo dos adultos. Você entende? E esses adultos estão adoecendo os seus filhos todo santo dia por meio do reflexo, por meio que os pais são um espelho. Só isso. Os pais e os filhos estão pegando tudo que os pais fazem. Então o futuro está na mão dos adultos. Quem tem que mudar é o adulto, para daí mudar a criança. Então não adianta. A gente vai ficar, eu costumo falar, a gente vai ficar enxugando gelo. Enxugando gelo se continuar fazendo projetos e não sei o que, isso, aquilo para criança em escola, por exemplo.
Por quê? Ela sai da escola e ela vai lá naquela família que está totalmente adoecida. Então você tem que atuar nos adultos, nos pais, na família, para daí sim ter o reflexo nos filhos. Então não adianta querer cobrar de professor, não adianta querer cobrar de outras instituições que elas têm que dar os princípios para os filhos, porque eles nada mais são do que o reflexo daquele meio. Às vezes, na maioria das vezes, é os pais, só que pode ser os avós, pode ser os irmãos, se está sendo criado ali pelos irmãos. Mas entenda, essa criancinha, ela não tem crítica. Se ela não tem crítica, ela está recebendo tudo naquele meio. Tudo está entrando na mente subconsciente dela e ela está pegando aquilo como um aprendizado, interpretando da maneira dela, é claro. Então, a correção que tem que ser feita é nos adultos. Isso a gente vai falar muito, vai bater muito nesse martelo, vai bater muito martelo na live de hipnoterapia, tá? Então, para você que está aqui na live de hipnose, a gente vai falar muito sobre isso na live de hipnoterapia, porque eu vou citar casos clínicos, casos que eu atendo há 4, 5 anos na clínica, e você vai entender que coisas simples que você faz com os seus filhos podem lá na frente causar crise de ansiedade, pânico, depressão e, enfim, até alergias, coisa que parece físico, mas uma alergia pode ter aquela causa emocional lá por causa dos pais lá na infância, tá? Então a gente vai falar sobre isso na live de hipnoterapia. Ótimo! Muito obrigado por vocês estão interagindo aqui no Instagram. Cristiane, só respondendo a Cristiane. Cristiane, eu sou de Guarapuava, no estado do Paraná. A gente atende aqui numa clínica médica, tá? E a gente também atende em São Paulo, no centro de hipnose lá em São Paulo. Quando pessoas nos procuram, ou a gente indica um profissional de lá, ou caso eu esteja em treinamentos, em algum curso lá, em algum networking lá, eu atendo em São Paulo também, capital, tá bom? Então, respondida a pergunta, Cristiana, não é Cristiana, é Cristiana. Ótimo. Então, agora que você entendeu o funcionamento da sua mente, Paraíba, Sergipe, olha só, pessoas do Brasil inteiro acompanhando a gente. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estar acompanhando a gente aqui do Paraná. Um pouquinho longe só, mas o Facebook e o Instagram aí nos conectando e deixando mais perto. Marima, é Marima mesmo? Da Paraíba? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, beleza. Voltando àqueles conceitos. Você entendeu que hipnose nada mais é que comunicação? Entendeu isso? É só isso. Hipnose é comunicação. Voltando para a tela, agora para quem está acompanhando no Facebook, voltando para a tela, olha só, consciente, subconsciente e a sua faculdade crítica. Toda vez que você faz o que eu estou falando, ou que você mesmo está falando para você, e entra na sua mente subconsciente, o seu corpo responde. Você tem um comportamento, você muda o seu comportamento de acordo com o que eu falo ou alguém fala para você. Então, se isso acontece só se você quiser, quer dizer que toda hipnose, na verdade, é uma auto-hipnose. Toda hipnose, na verdade, é uma auto-hipnose. Porque se você não quiser fazer o que eu estou falando, você pode. Claro que pode. Você pode recusar tudo que eu estou falando. Você pode tampar o ouvido, pode não tampar o ouvido, você não precisa fazer o que eu estou falando na terapia ou quando eu estou te hipnotizando. Porque é você que está aceitando aquilo. Então, toda hipnose é uma auto-hipnose. Se toda hipnose é uma auto-hipnose, os resultados dependem de quem? De mim ou de você? Se toda hipnose é uma auto-hipnose, os resultados dependem de quem? De mim ou de você? Hein? Sim, é de você. Então, olha só, a gente vai fazer um exemplo de hipnose daqui a pouquinho. A gente vai fazer um exemplo de hipnose onde eu vou te hipnotizar aqui na live, para você perceber o quão simples é a hipnose e
Se não acontecer a hipnose com a gente conversando aqui, é culpa de quem? É sempre a pessoa que tem o controle. Eu costumo falar assim, que eu sou o GPS. Sabe o GPS? Eu sou um GPS. E você que está dirigindo o carro. O GPS consegue ligar o carro? Não. O GPS consegue fazer você acelerar? Também não. Ou seja, é você que está fazendo todo o processo. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu falo assim, vira à direita, vira à esquerda. Na rotatória, pega a segunda saída. Eu falo isso. Só que se você quiser escutar esse GPS e falar assim, eu vou pela direita. Você pode? Claro que pode. Ou você fala assim, ele falou para eu ir na rotatória, eu vou virar aqui. Você pode fazer isso? Claro que você pode. Ou seja, eu dou as instruções e se você não quiser seguir, você pode não seguir. A hipnose vai acontecer aí? Não, porque você não está se permitindo seguir instruções. Para a hipnose acontecer, você só precisa seguir instruções. Só isso. Eu falo e você imagina isso acontecendo. Se você fizer isso, já está acontecendo a hipnose. Entendeu? Eu falo e você imagina. Se você não quiser imaginar, você não precisa imaginar. Beleza? Então a gente vai fazer agora uma hipnose. E eu peço para que você, olha só, se você está desde o começo da live, você já vai entender. Se arrume na sua cadeira, na sua poltrona, na sua cama, e encontre uma posição confortável para a gente fazer a hipnose agora, ao vivo, online, pelo Instagram e pelo Facebook. A gente vai fazer a hipnose agora. Então fica numa posição bem confortável, e você não precisa nem fechar os olhos. Não precisa. Só que, se você fechar os olhos é melhor. Eu recomendo, tá? Porque você consegue imaginar e se entregar com os olhos fechados. Só que não tem problema nenhum se você não fechar. Você pode fazer olhando para mim ou com os olhos fechados. Encontre uma posição bem confortável. Encontrou a posição confortável? Fecha os olhos. Ou fica com os olhos abertos. E nesse momento, eu gostaria que você se permitisse levar a sua atenção para a sua respiração. Esse ar que entra e esse ar que sai. E ao passo que você percebe a sua respiração, eu gostaria que você percebesse qual o pé que está mais relaxado, se é o direito ou se é o esquerdo. Qual dos dois está mais relaxado? E ao passo que você imagina isso, se permita ver, sentir, ouvir que você está na cozinha da sua casa agora. Está na cozinha da sua casa. E na sua frente, na mesa ou na pia, tem um limão. Aquele limão bem geladinho. Eu gostaria que você pegasse uma faca e você cortasse pela metade esse limão. Só que enquanto você corta, sinta aquele suco do limão descendo, escorrendo. E agora eu quero que você corte a metade da metade do limão. Corta aí mais uma vez. Ótimo. Eu quero que você pegue esse pedacinho, deixa a faca aí do lado, pega esse pedaço e coloca na sua boca e puxa todo o suco que tem. E deixa aí do lado. Agora pega o outro, a outra metade da metade, e coloca na sua boca, morde e chupa todo o suco. Agora, pode abrir os olhos. Se você fez esse exercício simples comigo, me conta aí, fala aqui nos comentários. Se você salivou, se você sentiu um arrepio, se você juntou saliva na boca, me conta aí. Qual a reação que você teve depois de colocar o seu limão na boca? Algumas pessoas gostam de limão, é claro. Então, se você gosta de limão, você vai ter gostado de colocar ele na sua boca, né? Então, depois que você colocou o limão na boca, teve o quê?
teve uma reação fisiológica, teve uma reação no seu corpo. Aconteceu a hipnose. Ah, Nilson, o que é a hipnose? É isso que aconteceu. Eu falei, você seguiu instruções e o seu corpo respondeu. Isso é hipnose. É comunicação efetiva. Simples assim. Sentir saliva, é incrível, viu o tamanho, gelado e tudo. Ótimo. Agora me conta, vocês que estão interagindo aqui, cadê o limão? Me conta, deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ver aí. Cadê o limão? Cadê? Não tem limão. Não tem. Foi uma criação da sua mente. E você criou o limão na sua mente e o seu corpo respondeu. O seu subconsciente, o seu corpo respondeu. Você entende? Então, eu falei algumas coisas e o seu subconsciente respondeu com uma resposta fisiológica. Você percebe o quão simples é a hipnose? Eu acabei de fazer hipnose aqui. Pessoas, vocês que estão no Instagram, a live vai finalizar em 1 minuto e 50. 48, 47, tá acabando. E eu vou reiniciar a live no Instagram, tudo bem? Só que eu peço para você ir para o Facebook, porque é lá que está todo o nosso conteúdo, beleza? Então a live daqui 1 minuto e meio vai encerrar no Instagram, aí eu retomo. Voltando, isso é hipnose. Edenilson, o que é hipnose? É isso, é comunicação efetiva. É eu falar alguma coisa, eu como terapeuta, falar alguma coisa, você seguir as instruções e imaginar o que eu estou falando. Só isso. Tinha limão na sua frente? Não tinha. Só que mesmo assim, o seu corpo respondeu. Você criou a fisiologia para digerir aquele alimento sem ele estar na sua frente. Apenas com a sua imaginação. Apenas com a sua imaginação você fez isso. Então, isso é hipnose. Agora sim, Edenilson, como que uma pessoa ela cola a mão naqueles programas de TV que eles colam a mão? Como que eles colam a mão? Não se preocupa, eu vou reiniciar a live aqui no Instagram, beleza? Para você que não tem Facebook, não se preocupa. Como que uma pessoa cola a mão num programa de TV? Ou em alguma palestra que eu vou, eu sempre faço essa rotina de colar as mãos. Por quê? E como uma pessoa faz isso? E ela não consegue desgrudar. Não consegue. A mão dela começa a ficar vermelha. Ela não consegue desgrudar. Por que isso acontece? Eu vou responder isso agora, quando eu finalizar a live aqui. E iniciar de novo a live aqui pelo Instagram, beleza? Ótimo, a gente vai reiniciar a live aqui. Só 1 minutinho para você que está me acompanhando aqui pelo Facebook. Verificando a conexão, estamos ao vivo de novo pelo Instagram. Ótimo! Por que e como que uma pessoa cola a mão quando a gente faz hipnose na rua, faz hipnose em palestras ou a hipnose na televisão? Por que a pessoa cola a mão? Porque ela está seguindo instruções e ela está imaginando da maneira mais real possível uma cola descendo na mão dela. Só por isso. Ela está, por meio da imaginação, colando a mão dela com um super bond muito forte. É a mesma coisa do exemplo do limão. A pessoa imagina que tem um limão e o corpo dela responde com a saliva. A pessoa imagina que tem uma cola na mão o mais real possível e a mão vai colar. Da mesma maneira, olha só, vamos pegar aquele exemplo que a gente estava falando no começo da live, da criança. Se você fala com uma criança assim, olha só, esse mouse aqui, isso daqui é um avião. Nossa, que legal esse avião, posso brincar com esse avião? Isso aqui é um avião? Não, ela está entrando. Para ela, na cabeça dela, isso daqui é um avião. Não é um mouse, é um avião. Você entende? Ou seja, ela está aceitando sugestões e está realmente vendo esse avião. Só que o que acontece? Quanto mais você cresce, mais adulto você fica, aquela crítica vai lá em cima e a sua capacidade de imaginar esse tipo de coisa vai lá embaixo. Porque se eu chego para você agora e falar assim, você sabia que esse aqui é um carro de corrida? Você vai olhar para minha cara e vai falar o quê?
Você vai falar o quê? Você vai falar, você tá louco? Por quê? Porque sua crítica tá lá em cima. Você não se permite imaginar que isso aqui é um carro de corrida. Agora, se eu chegar com uma criança e falar, vamos brincar de carrinho? Ela vai brincar de carrinho. Porque isso aqui para ela pode ser um carrinho. E ela vai imaginar o mais real possível, que é o carro mais lindo que tem esse mouse. Você entende? Então, hipnose nada mais é do que comunicação. Toda vez que você se comunica e causa uma reação na outra pessoa, ou seja, a outra pessoa aceita isso, essa ideia, essa sugestão, e ela tem uma mudança de comportamento, aconteceu a hipnose. Vamos voltar àquelas perguntinhas do começo da live? Vamos voltar àquelas perguntinhas? Lembra lá o que vocês estavam perguntando? Deixa eu voltar aqui. Tem como dormir? Não tem, porque hipnose não é sono. Tem como me controlar com a hipnose? Não, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Agora há pouco eu fiz o exemplo do limão. Se você não quisesse ter imaginado limão nenhum, você poderia? Poderia. Então não tem como te controlar por meio da hipnose. Não tem como te controlar. Edenilson, tem como não voltar da hipnose? Não. Teria como você não voltar desse exemplo do limão que eu te dei? Dessa imaginação de criar o limão na sua frente? Tem como não voltar dessa experiência? Não. Ou seja, você está aqui e vai continuar aqui quando estiver fazendo hipnose, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. E aquela afirmação que muitas pessoas dizem em palestras quando eu vou ministrar geralmente. Edenilson, eu não sou hipnotizável porque eu não tenho mente fraca. É totalmente contrário. Você percebeu? Faz mais de uma hora que a gente está nessa explicação da mente, do subconsciente, consciente. Faz mais de uma hora que a gente está nessa explicação. E você percebeu que não tem nada a ver com mente fraca? É totalmente o contrário disso. Quanto mais você tem essa capacidade de imaginar, de interagir, de criar na sua mente, de se concentrar, de focar, mais você se permite ser hipnotizado. Eu costumo falar que quanto mais inteligente você é, você se permite criar, imaginar, mais hipnotizável você é. Porque você se permite seguir aquelas instruções e imaginar um limão que nem existe ali. Não existe limão. E mesmo não existindo limão, o seu corpo cria uma fisiologia para digerir esse alimento. Então isso não tem nada a ver com mente fraca. Muito longe disso. As pessoas que se permitem ser hipnotizadas são muito inteligentes. E se você tem aquela famosa crença ou frase na sua cabeça que diz assim: eu não sei me concentrar, Edenilson. Edenilson, eu não sei focar, eu sou muito desconcentrado, eu não sou inteligente, Edenilson, então eu não sou hipnotizável? Não sou, já que eu não me considero inteligente e eu me desconcentro? A hipnose, ela não depende de nível de concentração. A hipnose, ela não depende de nível de concentração. Ela depende da vontade que você tem de estar nesse estado. Você percebe? Olha só o que eu estou falando. A hipnose não tem nada a ver com nível de concentração e foco extremo. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. A gente acabou de fazer a hipnose aqui, o exemplo do limão. Quem que quis imaginar o limão? Você. Então toda vez que você tem essa vontade e se permite seguir instruções, a hipnose acontece. Se permite seguir instruções, a hipnose acontece. É só isso que precisa, é você querer. É você ter aquela postura de se permitir seguir as instruções. Só isso. É por causa disso que a hipnose acontece. Então não tem nada a ver com mente fraca ou nível de concentração. É apenas seguir instruções e fazer do seu jeito. Do seu jeito, o que eu estou falando. Tem pessoas aqui que imaginaram um limão e elas cortando na mesa, umas na pia, umas um limão desse tamanho, outras um limão desse tamanho, outro limão escorrendo aquele suco. Qual que tá certo, qual que tá errado? Não tem. É do seu jeito, da sua maneira. E tá correto, porque você se permitiu seguir as instruções. Então, lembrando, eu preciso que fique gravado na sua cabeça para as próximas lives nossas.
Não precisa de nível de concentração e não é pessoas com mente fraca que entram em hipnose. Beleza? Agora vamos responder algumas perguntas aqui. Se eu mentalizar algo para mim, esse algo acontece na vida real? Isso é muito interessante, Gerson, uma pergunta muito interessante e que está sendo banalizado. Essa questão de você pensar e criar na vida real. Será que isso acontece mesmo? Será que se eu pensar num carro que eu quero, isso vai acontecer na vida real? Então, esse vai ser o assunto da nossa próxima live. A gente já está com um cronograma de lives e esse vai ser um dos assuntos, porque tem que reservar 1 hora, 1 hora e meia para falar sobre isso. Eu te dar uma resposta aqui de 2 minutinhos, não tem como. Sabe por que não tem como? Porque eu preciso explicar todo o funcionamento da sua mente com relação a se funciona ou não funciona isso. Você entende? O porquê que banalizaram esse conceito de lei da atração. Será que tem lei da atração? Por que será que quando eu estou tão focado em alguma coisa isso acontece ou isso não acontece? Eu vou te explicar tudo isso de acordo com a neurociência e o funcionamento do seu cérebro. Eu não vou falar aqui na próxima live sobre o que eu li num livrinho ali de 30 páginas. Beleza? Então já está reservado, Gerson. Acompanhe o nosso Facebook e o nosso Instagram, porque já está reservado uma live especialmente para isso, para a gente falar disso e como que você pode usar os mecanismos do seu cérebro a seu favor. Beleza? Ótimo. Se aqui no Instagram, as perguntas que estavam na última live do Instagram e nessa de agora são aquelas que a gente acabou de responder. A gente citou elas no começo da live, os preconceitos da hipnose e tudo mais, e respondeu elas depois de toda a explicação no final da live. Então a gente vai finalizando por aqui e eu peço para duas coisas para você. Duas coisas. Só deixa eu organizar aqui para a gente ir finalizando e também salvar essa live para disponibilizar depois as duas, tanto a do Instagram quanto a do Facebook também, tá? Então eu tenho que pedir só duas coisas para você, só duas coisas. Se você teve dúvidas sobre essa live aqui, sobre o funcionamento da sua mente, sobre a hipnose, vai no privado ou fala aqui a sua dúvida. Fala aqui para mim a sua dúvida que você teve com relação a esse tema aqui. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu gostaria de pedir para você é sugestões para as próximas lives. Então, se você tem alguma sugestão de tema sobre hipnose, hipnoterapia, depressão, ansiedade, pânico, fobia social, questões emocionais, hipnoterapia, desenvolvimento pessoal, alguma sugestão, algum tema para a nossa próxima live, deixa aqui também, porque a gente vai estar colhendo essas informações e vai estar fazendo as lives com relação a isso. Beleza? Então a gente vai finalizando aqui. E um forte abraço, um ótimo final de ano e que todas as suas metas se realizem nesse 2020. Caso você não tenha traçado ainda, a gente tem mais 2, 3 dias aí para você traçar suas metas. Essa foi a última live do ano. A gente vai ter muitas lives aí em 2020. Então, ótimas festas para você. Opa, obrigado, Cristiana. Gerson. Obrigado, Gerson. Luana Walker, obrigado. Todo mundo aqui do Instagram. Obrigado e um ótimo final de semana para você e ótimas festas. Até mais.